Olá, shalom, shalom, a paz de Cristo. Bem-vindo, bem-vinda aqui, né? Acredito que a maior parte serão mulheres aqui. Eu quero iniciar com uma oração. Você pode orar comigo? Então vamos orar, vamos apresentar esse momento a Deus. Já orei de antemão antes de começar esse vídeo. Falei com o Senhor, pedi que Ele guiasse a minha vida, mas eu quero orar contigo aí agora também, tá bom? Soberano Deus, amado Pai, eu me coloco nas Tuas mãos neste momento e venho pedir, Pai, a Tua presença aqui comigo, guiando o que eu vou falar e abençoando esta pessoa que está do outro lado. O Senhor que a conhece por inteiro, por detrás e por diante. Ainda, Senhor, quando estávamos no ventre da nossa mãe, a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. O Senhor sabe a necessidade desta pessoa que está do outro lado. E eu te peço que o Senhor abençoe, renove e use a minha vida para abençoar esta pessoa que está do outro lado, Pai. Alcança ela com a tua graça, com o teu poder, ela, a família dela e tudo que carrega o nome dela. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Amadas, vamos iniciar hoje uma série que eu coloquei o nome de Mentes em Colapso. Por quê? Não é de hoje que o Senhor tem falado comigo sobre a questão da mente, da saúde mental. E eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que a Bíblia tem segredos e chaves para tudo. O Senhor, na sua palavra, Ele tem tesouros para nós escondidos. Para aqueles que buscam, vão cavar e vão encontrar esses tesouros que são como soluções, né, para a vida. E no ano de 2002, eu passei por uma depressão. Eu acredito que aquilo foi uma pequena amostra para mim, que Deus permitiu na minha vida, para mim entender e saber como que pessoas que enfrentam uma depressão, elas se sentem. E naquela época eu estava grávida. Na verdade, foi nas minhas 2 gestações eu tive depressão. E era como se o mundo não tivesse cor. Como se nada mais tivesse graça. Como se tudo fosse preto e branco. Fosse cinza, sabe? Não tinha vontade de sorrir, não tinha vontade de sair pra rua. Eu me lembro que nós enfrentávamos um problema financeiro muito grande, eu e meu esposo. Na segunda ocasião, na segunda gravidez, na primeira não existia assim algo significativo, sabe? E eu me recordo de que eu não tinha vontade nem forças para orar. Na época eu era líder de uma congregação, de uma igreja, eu ajudava a cuidar junto com meu esposo. E falar sobre depressão, sobre angústias da alma, era e ainda é, né, um tabu, algo que se demonizava, né. E naquela época eu não pedi ajuda a ninguém, não contei para ninguém da igreja, né, meu grupo, o que eu estava passando, afinal de contas eu precisava ser apoio para as outras pessoas. E na época eu estava grávida e eu contei pro médico o que estava acontecendo comigo, né? Todos os dias eu precisava acordar cedo para trabalhar, estava já com aquele barrigão. Mas os dias eram muito difíceis para mim. Muito difíceis, eu não tinha vontade de viver. Mas também eu não queria tirar a minha vida, não. Eu entendia a palavra de Deus. Isso não passava pela minha mente. Mas era simplesmente uma angústia, uma sensação de morte interior muitíssimo grande, acompanhada de uma opressão, de algo terrível. Então eu procurei um médico, eu disse para ele que eu não aguentava mais e pedi um medicamento para ele, se tinha algo que ele pudesse fazer para me ajudar. E ele me deu um medicamento, só que ele disse que era para esperar um pouquinho mais, até que o bebê estivesse maior, para que não viesse, né, interferir ali, prejudicar
Isso é o que eu me recordo, faz bastante tempo, né? Meu filho mais velho hoje, ele está com 23 anos, né? E eu me recordo que eu cheguei em casa, depois quando eu comprei esse medicamento, e eu sentei no sofá, eu não tinha forças para orar, amadas. Eu me recordo de eu dobrar o meu joelho e eu dizer, Deus, misericórdia. Era só o que eu dizia, era só a palavra que saía. Não tinham palavras assim para evoluir num diálogo. Eu só dizia, Deus, misericórdia. Eu não sabia exatamente o porquê que eu estava sentindo aquilo. O porquê que eu estava daquela forma, daquela maneira. Então, eu me recordo que isso na segunda gravidez, eu peguei aquele remédio e eu sentei no sofá com aquele remédio na mão. E eu fiquei pensando, né, que poderia fazer mal para o meu filho. Então eu resolvi ligar a TV. Estava dando uma programação. Fale quem quiser, mas Deus usou aquela pessoa, né? Tem muitos que julgam a religião, a igreja X, A ou B, mas Deus usou aquele irmão, não vou falar agora, ia acabar falando, mas não vou falar não. Para falar comigo. Ele disse assim, você que está aí do outro lado, eu não tenho costume de olhar a televisão e nem de ligar a televisão, nem tinha, mas naquele momento eu resolvi ligar. E naquela hora, aquele homem de Deus, ele estava falando assim, você que está aí do outro lado, não aceite isso que você está sentindo, determine, mande embora. E creia em Deus, mas determine, use a palavra. Ele falava, use a palavra, use a palavra. E eu vinha de um período que eu não conseguia orar. Eu conseguia orar pelas outras pessoas, mas eu não conseguia orar, expressar aquilo que estava dentro de mim, porque afinal de contas nem eu sabia o que estava acontecendo. E aí eu me recordo que eu comecei uma oração tímida naquele momento, eu senti que Deus estava falando comigo, depois de um longo período que eu não sentia Deus falar, não ouvia Deus falar. E eu comecei uma oração tímida. Pai, eu estou aqui. Vou tentar mais ou menos mostrar para vocês, assim, como foi. Eu disse, Pai, eu estou aqui. Eu estou em angústia. Olha para mim. E eu comecei muito devagar aquela oração. As palavras não vinham. Mas aí ficou na minha cabeça, ore a palavra, ore a palavra. E aí eu comecei devagar. E daqui um pouco, eu me incendiei. E eu me levantei daquele sofá. E eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu comecei a verbalizar a palavra. E eu comecei a dizer, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Eu estou assim hoje, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra, e aí comecei a trazer versículo sobre versículo. Começou a vir naquele momento. E eu comecei a dizer, e cada vez ia ficando mais forte, mais fervorosa, mais convicta aquela oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará alegria, força, ânimo. E enquanto eu orava, eu comecei a perceber, a ter um discernimento de que havia uma batalha espiritual na minha mente sobre aquilo que eu estava orando e eu estava declarando no mundo espiritual. E começando a ter noção disso, eu comecei a rebater aquilo que vinha sutilmente na minha mente e eu não percebia, até então eu não havia percebido. Então, repara que eu estou com a minha janela aberta aqui, não sei se vai dar para vocês escutar, tá passando um caminhão. E então eu comecei a perceber que enquanto eu dizia, né, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro está vindo do Senhor. Então vinha um pensamento assim, você não vai mudar de uma hora para outra. Isso que está acontecendo contigo. E eu comecei a perceber esses padrões de pensamento. E eu comecei a ver que eu estava numa batalha, realmente. Então, eu comecei a brigar com esses pensamentos em oração. Então, esse pensamento, por exemplo, ele veio e eu disse, não vai sair de repente, mas eu creio que o Senhor está comigo. E aí eu trazia outro versículo, porque a Bíblia diz, lá no livro de Salmos,
que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso auxílio, o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E aí terminava ali e vinha outro pensamento, e eu rebatia aquele outro pensamento com outro versículo, com outra palavra. Então eu quero falar sobre mentes em colapso e o poder da oração e as chaves e os segredos que nós temos dentro da palavra de Deus para guerrearmos e, para além da medicina, buscarmos força também na fé em Deus, com estratégias que os céus nos dão. Eu não estou aqui para dizer para você não procure o médico, para dizer para você não tome medicamento, não é nada disso. Faça o que precisa ser feito, mas escute o que eu também vou ensinar para você, que o Senhor me deu. E eu acredito que é nesse tempo para que eu venha liberar sobre a tua vida, sobre outras pessoas. Eu já contei isso na igreja, né? Mas eu acredito que chegou esse tempo, é algo que eu vim aqui porque é como se eu sentisse que eu não posso mais reter aquilo que está aqui, que eu quero compartilhar com outras pessoas. E eu entendo que chegou o tempo, né? Não sei também por quanto tempo vou estar aqui, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde para tudo, né, o sistema está tentando controlar, vai ter até reconhecimento facial para as redes sociais, enfim, não sei por quanto tempo. Meu Instagram também eu já disse. Então eu quero continuar contando para vocês. Aí eu fiz aquela oração, eu me arrepiei, comecei a me arrepiar assim dos pés à cabeça. Aí eu já estava com 6 meses de gestação. E eu finalizei aquela oração naquele dia, com aquela sensação de morte indo embora. Era uma sensação de morte. E às vezes eu passava mal. Eu ficava tonta. E aí as pessoas, porque ela tá grávida. Não. Era aquilo que estava aqui dentro, me apertando, me oprimindo. E aí, amadas, terminou aquela oração. E eu estava sendo outra pessoa. Tudo aquilo foi embora. E eu me emociono de falar. Porque eu me sensibilizo com quem está passando por uma depressão causada por um luto, por uma crise financeira, uma separação conjugal ou algo que vem do nada, como aconteceu comigo. Porque eu sei o que eu senti e eu não desejo para ninguém. Eu digo que é muito pior do que ter um problema físico na tua carne que tu coloca um remédio e tu sara. Quando os problemas são na alma, é horrível. Eu me sensibilizo mesmo e eu sei me colocar no lugar da outra pessoa porque eu senti. E dali eu melhorei naquele dia. Só que quando eu finalizei, que eu sentei de novo no sofá, o Espírito Santo falou assim pra mim: vai acontecer outras vezes. Você vai sentir isso que você está sentindo, essa sensação novamente, essa angústia novamente. Mas você vai fazer a mesma coisa que você fez agora. Cada vez que isso vier sobre você, te oprimindo, você vai fazer o mesmo. E eu fazia mesmo. Eu estava trabalhando, eu saía do setor onde eu estava, eu corria para o banheiro porque eu ia passar mal, eu ia desmaiar. E eu começava a orar a palavra. Eu não podia falar alto, eu estava no meu ambiente de trabalho, mas eu falava baixinho a palavra de Deus e eu guerreava com a palavra de Deus até aquilo passar, até eu ficar bem. E aquilo foi indo. Não foi de uma hora para outra. E aí nós podemos nos lembrar
de um versículo que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Não dá só para se sujeitar, precisa também resistir. E não dá para resistir sem se sujeitar. Livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sabe, a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Destruir a nossa fé, nos destruir a nossa saúde, destruir a família. E eu estava guerreando, era contra isso. Então, naquele período, eu fui para a presença de Deus continuamente. Cada vez que acontecia na minha casa, às vezes na rua, eu me retirava. Eu ia para um cantinho, eu procurava correndo um banheiro se eu estivesse na rua de algum comércio. Afinal de contas, eu estava grávida, ninguém me negava. E eu fazia isso, ou eu ia para dentro do carro, eu corria e eu ia fazer. E foi um longo período, eu acredito que foi 1 mês e pouco fazendo, até que não aconteceu mais. Não aconteceu mais, eu estabilizei, eu fiquei bem. Depois eu ganhei o meu bebê, o meu filho amado, e eu não tive mais, eu fiquei bem. Mas foram dias sombrios que eu passei, eu posso dizer, foram dias sombrios. E ficou essa lição para mim, sobre orar a palavra, sobre o poder da palavra, sobre nós não termos força, mas essa força, quando vê, ela surge. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que muitas vezes tem lutado contra a tua mente, contra os teus pensamentos. Existe uma batalha real acontecendo. Essa batalha não é de hoje. Foi desde a queda do homem lá no jardim. Mas ela está se intensificando cada vez mais. Porque a Bíblia vai nos dizer que nos últimos tempos os homens desmaiariam de pavor, de terror. E eu acredito que nós estamos ali no início dos acontecimentos, dos juízos do Senhor. Eu não tenho grande conhecimento de escatologia, mas a gente sente que o Senhor está às portas, que as coisas estão se afunilando, que a palavra está se cumprindo. O Senhor manda nós olhar os sinais, né? Observar os sinais. E nós estamos vendo cada vez mais os sinais acontecendo. E aí nós nos perguntamos o porquê que tem se intensificado tanto os problemas na mente, de ordem mental, de ordem emocional. E eu quero propor aqui essas reflexões para nós, né? A começar de hoje, eu quero propor essas reflexões para nós. De onde que isso está surgindo, o porquê isso está surgindo, como nós podemos agir, tudo por dentro da palavra de Deus. Eu quero que nós venhamos estar dialogando aqui nesse espaço. Bom, hoje eu contei o meu testemunho para vocês, né? E falei da onde começou isso de meditar na palavra, trazer a Bíblia para dentro da ciência. Para quem não sabe, eu também tenho formação em neuropsicopedagogia, mas o que eu mais gosto de dizer não é minha formação, é que eu sou filha do Altíssimo. Mas um pouco do conhecimento que eu tenho, né, e que eu gosto de estudar sobre a área do cérebro, também eu posso agregar junto algum conhecimento aqui e dizer que a palavra de Deus ela é fiel, ela é poderosa, ela é verdadeira. O nosso Deus é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. E diante de todo e qualquer conflito que nós venhamos enfrentar na nossa vida, o nosso Deus ele é poderoso e ele pode sim nos ajudar. Nenhuma dor dura para sempre, nenhum mal é para sempre. Creia nisso. Coloque isso na tua cabeça. Nenhum mal dura para sempre. E aonde nós acreditamos que aonde Jesus chega, o mal ele tem que sair. Aonde nós invocamos o nome dele, aonde nós guerreamos, nós vamos sim vencer, porque Deus está do nosso lado. Também Deus envia pessoas, amigos, redes de apoio, que estão ali
juntinho, Deus permite, para nos ajudar. A medicina também, porque a Bíblia vai dizer que Ele está conosco entre aqueles que nos ajudam. O nosso Deus está conosco. Então hoje eu quero encerrar aqui. Tem muitos diálogos para nós desenvolver. Mas hoje, para não ficar muito grande, eu encerro aqui e até o próximo vídeo, até amanhã, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Você gostar, curte. Eu não vou abrir para os comentários embaixo. Estou recém aprendendo a mexer aqui. E eu vou deixar, eu acredito que tem como eu deixar o meu telefone ali na descrição dos vídeos. Se for algo importante que você quiser falar, você pode me mandar ali no meu telefone. Não sei se essa é uma boa ideia. Futuramente, de repente, posso tirar o telefone dali. Mas por quê? Já vou iniciar aqui no vídeo falando por quê. Porque eu não quero que isso me distraia. Eu não quero que isso seja um foco de distração. Para quem estudou essa parte da cabeça, da mente, sabe que é muito importante nesse tempo nós mantermos o foco. Eu não quero que seja mais uma coisa. Mas você pode curtir se você gostou. Ou não curtir se não gostou. É bem tranquilo, tá bom? E eu não vou divulgar também esse trabalho em outros lugares. Eu acredito que quem precisa vai mandar para alguém que sabe que precisa. E ok, é isso. E se esse vídeo aqui ou os outros que eu vou gravar alcançar e abençoar uma pessoa só, para mim tá ótimo. Eu cumpri a minha missão, eu cumpri o propósito que o Senhor tem, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele abençoe a tua vida e me acompanha nos próximos vídeos. Mentes em colapso, para nós vermos aquilo que o Senhor vai descortinar e vai falar conosco. Fica com Deus, que eu vou ficar também.